Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Bom, na nossa aula dessa semana, a gente vai dar continuidade ao assunto de progressão geométrica, mas essa semana a gente vai estar vendo aí soma dos termos, ok? O título é bem direto, né? Como a gente consegue somar termos de uma progressão geométrica. Só que para isso, na progressão geométrica tem duas situações. A progressão geométrica ela pode ser finita, ou seja, limitada, e ela pode ser infinita. Poxa, mas de repente eu paro para pensar assim, como é que eu vou conseguir somar infinitos termos? A gente vai ver que isso é possível, tá? Desde que exista lá uma condição para que eu consiga somar esses infinitos termos, tá certo? Bom, primeiro a gente vai aqui se concentrar na soma dos termos finitas, certo? E aí a progressão geométrica nos diz o seguinte, né? Progressão geométrica finita é uma PG que tem um número determinado de elementos. O próprio nome diz, né? Finito, ou seja, limitado. Então eu coloquei aqui um exemplo para a gente, né? Com 5 elementos, né? 5 números, né? E aí como é que a gente conseguiria determinar a soma desses termos? Eu vou começar partindo do pressuposto que eu não entendo, não conheço a fórmula. Já que eu não conheço a fórmula, mas aparece lá a pergunta, determine a soma desses termos, eu vou simplesmente somá-los. Então eu vou somar aí o 3 mais o 6 mais o 12 mais o 24 mais o 48 e vou chegar aí no resultado que corresponde a 93. Então eu consigo simplesmente pegar os elementos que estão aqui dentro do meu conjunto e somar cada um deles. A questão é, quando essa quantidade de elementos passa a ser muito grande. Quando essa quantidade de elementos passa a ser muito grande, fazer dessa forma aí já se torna um pouco mais inviável, né? Se torna mais complicado. Daí existia aí uma fórmula para que facilite e encurte o caminho para que a gente chegue no resultado. Então, vale lembrar novamente, né? Se eu vou somar termos finitos, limitados, existe uma quantidade de termos, a fórmula vai ser essa daqui, tá certo? Onde eu destaquei aqui os elementos para que não fique aí nenhuma dúvida, né? SN significa soma dos termos. A1 nós já sabemos que é o primeiro termo, né, da sequência. O Q é a razão, lembrando que difere, né, da progressão aritmética. Na progressão aritmética a gente vai ter uma letra R, que significa razão, e N, que significa quantidade de termos. N significa quantidade de termos, tá certo? E aí nós temos essa fórmula daí, ok? E aí eu trouxe um exemplo para que a gente consiga trabalhar com essa fórmula, ver como é o desenvolvimento dela, né? Inclusive, para esse exemplo que eu já estou trazendo, vai ser necessário a gente trabalhar com as duas fórmulas. Então a gente vai, né, para a leitura do enunciado e separar os dados e ver aí o que vai ficar faltando. Então vamos lá. O exemplo nos diz o seguinte: dê a soma dos termos da seguinte PG. E aí nós temos a PG com os elementos 7, 14 e 28, reticência e termina no 3584. O que é que eu entendo com isso? É que a quantidade de termos que existem aqui eu desconheço. Eu não sei quantos elementos existem dentro dessa sequência. O que eu consigo destacar aqui, né, é que o enunciado pede que a gente determine aqui a soma dos termos, né? Então, o enunciado está pedindo para que a gente aí determine a soma desses termos. Vamos marcar aqui, né? Está pedindo aqui a soma dos termos, tá certo? Se está pedindo aqui a soma dos termos, né? Já sei que tenho que usar a fórmula da soma, ok. Diz que o primeiro termo aí é 7, né? Diz que o primeiro termo é 7. Tá, tudo bem, o primeiro termo é 7. O que mais? A razão, como é que eu encontro a razão? Eu pego aqui um sucessor, por exemplo, 14, que é o que está escrito lá, e divido esse 14 pelo antecessor, que no caso vai ser o 7. Então eu tenho aí 14 dividido por 7, que corresponde justamente a 2, que é o que nós encontramos, né, o que eu coloquei aqui no slide, tá certo? Deixa eu só apagar isso aqui. O que é que nós vamos ter mais aqui?
a gente vai ter a quantidade de termos, porque lá na fórmula eu preciso da quantidade de termos. Só que eu não sei quantos termos tem. Lembra que aqui tem uma reticência no meio da sequência. Isso mostrando que a gente não sabe quantos termos são. Bom, poderíamos chegar no resultado, na quantidade de termos, fazendo o quê? Se eu já sei que a razão é 2, eu poderia pegar o 28, multiplicar por 2, dá 56, vezes 2, vezes 2, vezes 2, até chegarmos aqui no 3.584. Tá certo? Poderia ser feito dessa forma. Se você não quiser fazer, você vai usar aqui a fórmula do termo geral. E aí a gente vai descobrir o N. Deixa eu consertar isso aqui, que eu ia botar uma seta ali, mas a seta ficou mais torta do que não sei o que. Então nós temos aqui esse N daqui, que é o que a gente está querendo descobrir, tá certo? Esse N, beleza? Depois a gente vai pegar e vai jogar aqui o resultado e vai descobrir a soma desses termos, beleza? Bom, então substituir os dados, o AN, né, que no caso é o último termo da sequência, é o 3.584, A1, que é o primeiro termo, é 7, a razão é 2 e o expoente n-1 permanece, tá ok? O que é que nós vamos fazer agora? Pega esse 7 aqui que está multiplicando e passamos ele dividindo. Você não pode multiplicar 7 por 2 porque perceba que esse 2 é uma potência, certo? A gente não pode multiplicar uma potência por um número sozinho. Então nós pegamos o 7 que está multiplicando, passamos aqui dividindo, temos aqui uma divisão, 3.584 dividido por 7, que corresponde a 512. Ok, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse 512 e vou decompor. O que é decompor? Você vai pegar esse 512, né, e vai fatorar. Tem gente que fala, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Isso não é mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum é quando eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum de 2, de 3 números, tá certo? Aqui você vai simplesmente fatorar, decompor em fatores primos. E com certeza o número que você vai usar aqui para decompor é 2. Por quê? Porque nesse caso aqui, como a incógnita ficou no expoente, aqui você tem uma equação exponencial, onde a incógnita encontra-se lá no expoente, tá certo? Então, tendo essa situação aqui, com certeza esse 512 no final vai ficar 2 elevado a alguma coisa. Então, aqui você com certeza vai decompor aqui por 2 e vai dividir. 512 dividido por 2, 512, a metade de 512, né? 256. E assim você vai continuar. Por 2 de novo, né? 128. E assim você vai por 2, até que aqui se torne o número 1. Tá certo? Até chegar aí no número 1. Então nós vamos ter aí essa decomposição. Eu não vou fazer tudo, tá certo? Qualquer coisa em casa vocês dão aí continuidade. E aí nós vamos ter 2 elevado a 9. Ok? Então eu precisei utilizar o número 2 ali 9 vezes até que aquele 512 se tornasse número 1. Beleza, feito isso aqui, aí as bases 2 são iguais, a gente corta. O que vai sobrar são aí os expoentes, a gente repete esses expoentes. Então nós temos 9 igual a n menos 1. Esse 1 negativo, se eu passar aqui para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então nós temos 9 mais 1, que é igual a 10. E aí eu descobri que do número 7 até o número 3.584, nós temos aí 10 termos. Agora, sabendo que o nosso n aqui é 10, agora a gente consegue resolver e determinar a soma dos termos. Porque eu já sei que o primeiro termo é 7. Eu sei que aqui, que é a razão, tanto em cima como embaixo aqui, é 2. Faltava o n aqui, que no caso é 10. Beleza. E nessa situação aqui, o que é que a gente vai resolver primeiro? A gente pode resolver aqui o denominador, 2 menos 1, que vai dar 1. E aqui em cima a gente pode resolver essa potenciação, 2 elevado a décima. Eita, professor, vou ter que multiplicar o 2 10 vezes. Isso mesmo. Só que, se a gente voltar aqui
para esse cálculo anterior. Veja que o 512, tá aqui o 512, não deu 2 elevado a 9? Então quer dizer que 2 elevado a 9, 2 a nona, é 512. Então se você pega esse 512 e multiplica ele por 2, você tem o 2 elevado a décima, porque o 2 elevado a 9, repito, é 512. Quando a gente decompôs lá o 512, deu 2 elevado a nona. Então, só falta mais um número 2. Então, esse 512 vezes 2. 512 vezes 2 vai dar aí 1024. Eu estou falando isso porque, de repente, você não precisa fazer do começo tudo de novo. Tá entendendo? E o denominador embaixo ficou 1. Esse 1 aqui, a gente simplesmente pode parar de escrever, porque a gente sabe que embaixo, quando não tem nada, é 1. E em cima a gente vai subtrair aqui, ó, 1024 menos 1 fica 1023. Daí nós temos 1023 vezes 7, né? 1023 vezes 7, que corresponde a 7.161. Então, 7.161 é a soma desses termos que eu repito. Você poderia ter pego o número 2 e multiplicando aqui o 28, até você chegar no 3.584. Chegando lá, você iria ter lá 10 termos, né? Somaria os 10 termos e chegaria no mesmo resultado. Aí vale aí colocar na balança, né, aquilo que você acha que fica mais fácil ou mais complicado, né? As fórmulas existem para a gente utilizar, né? E aí fica para você analisar qual seria a melhor forma, tá certo? E aí, continuando, eu trouxe aquele exemplo lá do início, né, com 5 termos, né, com 5 elementos, que eu fiz lá, a soma deu 93, se eu não me engano, e eu não usei a fórmula. Aí eu estou trazendo o mesmo exemplo agora, utilizando a fórmula, para a gente fazer uma comparação, tá certo? Perceba que quando a gente tem essa sequência completa, a única coisa que está faltando é a razão. Mas se você pega um sucessor e divide pelo antecessor, né? 6 dividido por 3, isso corresponde a 2. Então aqui nós sabemos agora que a razão é 2. Então, substituindo, esse 3 aqui é o primeiro termo, lá na fórmula, 2 é a razão, a gente acabou de dividir, e 5 a quantidade de termos que existem nessa sequência, são 5 termos, tá ok? Então, peguei esse 2 à quinta, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, dá 32. E embaixo a gente subtraiu aqui, ó, 2 menos 1, que corresponde a 1. Já falei que 1 no denominador, a gente simplesmente para de escrever. E em cima tem ali, 32 menos 1, corresponde a 31. E aí no final sobrou a multiplicação, 3 vezes 31, que dá 93. Então, veja que a gente chegou no mesmo resultado, né? Aqui utilizando a fórmula, e lá no início a gente somou, né, simplesmente lá os termos da sequência, tá ok? Então não quer dizer que toda vez que a gente vai trabalhar com soma dos termos de uma PG finita, não quer dizer que a gente precise utilizar as duas fórmulas. A gente só precisa utilizar a fórmula do termo geral quando está faltando aqui algum desses elementos aqui, tá ok? E aí vem a segunda parte, né, a soma dos termos de uma PG infinita, né? A soma dos termos de uma PG infinita pode ser calculada por meio de uma fórmula matemática, na qual dividimos o valor do primeiro termo por 1 menos a razão da PG. E aí nós temos essa fórmula daqui, que vai ser utilizada, né? Essa fórmula ela vai ser utilizada quando nós temos uma sequência de termos infinita. Como assim, professor? Uma sequência de termos infinita? Você vai ver que vai ter reticência. Mas qualquer sequência que tenha reticência no final vai ser trabalhada dessa forma. E se eu acrescentar um próximo termo, essa soma não vai mudar? Lógico que vai mudar. Mas aí existe essa observação aqui. Não é para qualquer sequência que tem reticência no final, então ela é infinita. Não. Vale lembrar essa situação aqui. Essa fórmula, né? Essa fórmula só é válida para progressões geométricas decrescentes. Vamos marcar isso aqui, ó. Progressões geométricas decrescentes com... E ainda tem uma outra observação aqui. A razão ela tem que ser maior que 0 e menor que 1.
Vou explicar isso aí. A razão da PG deve pertencer a um intervalo entre 0 e 1, exceto por esses valores. Veja que nem pode ser 0, nem pode ser 1, mas pode ser qualquer número decimal entre 0 e 1. Por exemplo, 0,2 é maior que 0, é menor que 1. Então, se a razão for 0,2 e você tem lá uma sequência com reticência no final, e você vai observar se essa sequência é decrescente. Se ela for decrescente, os valores estão diminuindo, e a razão deu um número decimal 0, alguma coisa, pode usar a fórmula da PG infinita. O professor, e se não for número decimal? Particularmente eu prefiro trabalhar com fração, né? 0,2 é 2 décimos, né? 2 sobre 10. E se você simplifica 2 sobre 10, dá 1 quinto, né? Dá 1 sobre 5. Então, em forma de fração, como é que eu reconheço quando está entre 0 e 1? É quando o numerador, que é esse de cima aqui, é menor do que o denominador, no caso de baixo. Toda vez que o número de cima for menor do que o número de baixo, você vai ter ali um valor entre 0 e 1. E aí teve esse valor, olhou para a sequência, os valores estão diminuindo e tem uma reticência no final, isso significa que é uma PG infinita que se enquadra nessa fórmula que nós temos aí. Tá ok? Beleza? E aí eu trouxe, né, um exemplo para a gente ver como seria tratar essa fórmula, né? Primeiro, tá aí o exemplo, o que é que a gente vai fazer? Vamos verificar se vai se enquadrar nessa observação que eu falei, né, quase agora para vocês. Então vamos lá. Vamos analisar a fórmula. A sequência, desculpe. Primeiro eu vou analisar se esses valores estão aumentando ou diminuindo. Tá bem fácil, né? 10, 5. Veja que o valor diminuiu. Beleza. Primeiro ponto se enquadrou aí na nossa situação. Vamos para o segundo ponto. Vamos analisar quem é a razão da PG. Desculpem, né? Primeiro aqui, né? Tem reticência. É infinito. Beleza. Agora a gente vai analisar a razão. Vamos lá. Como é que eu analiso a razão? Já coloquei aqui, ó. Peguei o A2 e dividi pelo A1. Quem é o A2? 5. Quem é o A1? 10. 5 sobre 10. Tá certo? 5 sobre 10. Dá para simplificar? Se dá para simplificar, a gente deve simplificar, tá certo? Não vou usar o termo que é obrigatório, mas infelizmente é obrigatório. Tem que simplificar, até para trabalhar com valores menores. Dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 5. Tanto o numerador como o denominador. E aí você simplificando por 5, você tem 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é aí a razão dessa PG. E aí o que é que a gente vai fazer para analisar essa razão? O numerador, esse númerozinho aqui de cima, é menor do que o de baixo? É. Então, está se enquadrando lá naquela situação onde diz que a razão tem que ser maior que 0 e menor que 1. Tá certo? Se enquadrou nessa situação, então eu tenho uma situação onde posso utilizar a soma dos termos infinitos. Eu tenho essa situação aí para a gente. Analisei o que aqui? Se os valores estavam aumentando ou diminuindo, vi que estavam diminuindo. Vi que tem reticência no final, e aí eu agora fui determinar a razão para ver se realmente essa razão está entre 0 e 1. E aí fica a critério de vocês trabalhar com número decimal ou com fração. Eu prefiro trabalhar com fração. Se você quisesse aqui dividir, né? 1 dividido por 2, né? Dá o que? Dá 0,5. Tá certo? Que é meio, né? Um meio, metade, né? E aí você escolhe se trabalha com número decimal, se você trabalha com fração. O único cuidado que você deve ter é que se a questão for uma questão de gabarito, você tem que responder e sua resposta bater com o gabarito. Então, se a resposta lá tiver em número decimal, faça para ficar em número decimal. Se tiver em fração, faça para ficar em fração. Agora, se é uma questão aberta, do jeito que você fizer, né, quem vai corrigir tem que aceitar daquela forma, desde que esteja correto.
tá bom? Então vamos substituir os valores aqui, né? O primeiro termo é 10, né? 10. 1 menos a razão que a gente encontrou ali. Eu estou usando 1 sobre 2. Beleza. O que é que vai acontecer aqui com essa situação aqui? Ó? A gente tem uma subtração de fração. E aí eu separei aqui para a gente, porque talvez vocês não lembrem como trabalha com esse tipo de cálculo. Primeira coisa, eu só consigo somar ou subtrair quando os denominadores, ou seja, esse número que está aqui embaixo, ambos aqui são iguais. Como não tem nada aqui embaixo, eu já me adiantei e coloquei 1. Veja que eles são diferentes. Quando eles são diferentes, a gente tem que calcular o mínimo múltiplo comum. Pega esses números de baixo e decompõe. Agora sim eu estou fazendo o mínimo múltiplo comum, porque eu tenho 2 elementos. Só que o primeiro, por ser 1, você nem precisa fazer, né? Porque já é o próprio número 1. Bastaria a gente decompor o número 2. Só que quando a gente vai decompor o número 2, a gente vai ver que ele só consegue ser decomposto por 2. 2 por 2 dá 1. E aí na hora que a gente decompõe, a gente vai ver que o resultado é o próprio número 2. Então nesse caso aqui, na hora de fazer a decomposição, a gente viu que o número que vai ficar na parte de baixo é o 2. Beleza. Só que como eu alterei aqui o número de baixo, como eu alterei esse denominador, esse número de cima vai mudar também. De que maneira eu consigo mudar esse número de cima? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse número 2, eu vou dividir pela parte de baixo e depois eu vou multiplicar pela parte de cima, tá certo? Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, aqui vai ficar um número 2. Tá certo? A mesma coisa eu faço aqui do outro lado. Divido pela parte de baixo, multiplico pela parte de cima. Então, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1 dá o próprio número 1. E aí vai ficar dessa forma aqui, ó, tá certo? Coloquei aqui no slide para vocês. Essa parte de baixo aqui, ó, já pronta como a gente fez ali. Tá ok? E aí, essa situação eu destaquei ali, deixei ali de lado. Se por acaso vocês tiverem dúvida nessa parte, seria interessante de repente dar uma pesquisada, ver alguns vídeos referente a soma de fração, soma e subtração de números racionais, tá certo? Que aí tiraria as dúvidas caso vocês venham a ter, tá ok? Se não tem, a gente continua. E aí como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou subtrair aqui, ó, 2 menos 1, que corresponde a 1. Veja que o 10 que está lá na parte de cima, eu mantive na parte de cima e estou resolvendo aqui o denominador. 2 menos 1, 1. Beleza. Então aqui eu tenho 10 sobre 1 meio. Isso aqui pode ser escrito assim também, ó. 10 dividido, poderia ser escrito assim também, sem nenhum problema, por 1 sobre 2, tá certo? Ambos os casos aqui estão perfeitos. Por que eu estou escrevendo isso? Porque como é que eu resolvo divisão quando envolve fração? Eu não consigo resolver divisão. Eu vou ter que converter essa divisão para uma multiplicação. Como é que eu vou fazer isso? Eu repito o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 10. Aí eu troco a divisão por uma multiplicação e vou inverter o segundo termo. O que é inverter o segundo termo? O que está embaixo vai para cima e o que estava em cima vai para baixo. Então vai ficar aqui, ó, o 2 na parte de cima e o 1 na parte de baixo. Vai ficar dessa maneira aqui. Só que eu já venho falando para vocês que quando é 1 na parte de baixo, precisa colocar? Não. Por isso que no slide eu já coloquei dessa maneira aqui, ó, 10 vezes 2. Porque na realidade esse 1 aqui, ó, não precisa. Então sobrou 10 sobre 2. E eu quis escrever aqui ao lado, por quê? Porque se você analisar aqui as frações e de repente olhar para cá e ver que se tornou essa multiplicação, talvez de repente alguém não entenda por que ficou dessa maneira. Por isso que eu achei melhor pegar a fração e escrever em forma de divisão, certo? E aí inverter depois e só mostrar para vocês que aparece aí essa multiplicação. E no final nós temos aí 10 vezes 2, que corresponde a 20. Então, se por acaso aqui a quantidade de termos aumentar,
essa soma não vai mudar. Ela vai continuar sendo sempre 20. Por quê? Porque nós temos ali frações. E a tendência dessas frações agora é só irem aparecendo novas frações, e a gente sabe que a fração a gente consegue simplificar. Então, quando a gente simplifica essa fração, ela vai resultar em uma mesma coisa, fazendo com que, mesmo com que os termos dessa sequência aumentem, mas quando a gente somar, vai resultar no mesmo resultado. Tá bom assim? Bom, então nós vimos hoje soma dos termos de uma PG finita e infinita, tá certo? Então eu já estou trazendo para vocês a ficha de exercício de número 7, um exercício aí com 5 questões,